E aí, moçada, princípios, estamos falando de aulas específicas hoje, né? Aula de educação cristã, capítulo 7. Capítulo 7 vai falar de pensar em Deus, tá? Pensar em Deus. Primeiro eu quero agradecer a Deus, por quê? Por que agradecer a Deus, professor? Porque nós estamos vivos, estamos tocando a vida, né? Nós temos passado por crises aí, muitas pessoas perderam a vida, muitas pessoas estão doentes e nós estamos vivos, graças a Deus. E eu queria começar a agradecer por isso. E agradecer também porque aqui tem um canal que a gente pode falar de Bíblia. Nós vamos começar hoje aqui lendo o Salmo 91, verso 1 e 2. Capítulo 7 vai falar então, Alain Brizotti, capítulo 7, fala de pensar em Deus. E eu quero agradecer então essa chance de começar uma aula lendo a Bíblia. O Colégio Princípio é uma das coisas mais bacanas que aconteceu na minha vida, né? Todo mundo sabe que eu sou pastor evangélico e trabalhei sempre história e filosofia em grandes colégios de Goiânia. E em todos os colégios que eu trabalhei, nunca nenhum colégio permitiu a leitura da Bíblia, né? Em hipótese alguma, você poderia ler a Bíblia. E aqui no Colégio Princípios, a gente tem uma aula só para falar da Bíblia. E esse capítulo 7 aqui, coisa bacana, vai falar de pensar no nosso Deus. Olha o que Davi disse, eu vou ler aqui na Bíblia, e essa Bíblia aqui é toda de adolescente, olha aí, tá? Essa Bíblia aqui é da minha filha, a dona Eduarda. Então deixa eu ler na Bíblia da Eduarda aqui. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, pode então dizer: Senhor, tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Então aqui o autor parte de um Deus pessoal, um Deus pessoal. Então nós vamos falar desse capítulo, então nós vamos discutir o capítulo 7 de princípios religiosos, o princípio de educação cristã, pensar em Deus. Pensar em Deus, então o autor começa destacando aí que é um Deus pessoal. Ele diz: tu és o meu Deus, o meu refúgio. Embora a instituição religiosa, ela sempre vai te convocar para um culto de muitas pessoas, eu mesmo gosto de um culto com muitas pessoas. A frequência na minha igreja é 150, 120 pessoas. E agora com essa pandemia nós estamos ali com 50, 60 pessoas. E eu já estou achando ruim, falo, nossa, está faltando gente. Mas o Deus que nós estamos invocando aqui, o Deus eterno, embora seja eterno e seja grandão e seja todo-poderoso, ele quer tratar com você de forma pessoal, ele quer cuidar das suas questões pessoais, das suas questões internas, das suas angústias, das suas dificuldades. Então Deus cuida de forma pessoal. Por isso o autor aqui dos Salmos, o salmista Davi, chama Deus de o seu Deus, o meu Deus. Então é algo que ele tem posse, algo possessivo, né? Deus é dele. A instituição, a religião, as pessoas podem pensar, mas ele pensa o próprio Deus porque é dele, algo pessoal que pertence a ele, é um relacionamento. As pessoas podem não orar, as pessoas podem não adorá-lo, as pessoas podem não segui-lo, mas ele ia seguir porque era pessoal. Então eu quero te dar essa dica. Deus, embora você vá numa instituição, adolescente tem outro problema, né? Ele é muito vinculado à instituição do pai e da mãe. Ora, a instituição é bacana, o culto na instituição é bacana, só que você tem que buscar essa leitura pessoal, esse relacionamento pessoal com Deus, tá ok? Deus é pessoal, então ele quer se relacionar com você, ele sabe quem é você, ele acorda, acompanha você, ele acorda não, ele vê você acordar, ele acompanha o seu dia, ele acompanha você nas provas do colégio, no caminhar, no namoro, nas atividades físicas, no trabalho e assim por diante, no relacionamento com seus pais. Por isso a instituição religiosa tem que colocar na nossa mente que Deus é muito maior do que a instituição. Aonde você vai, onde você vive, onde você está agora, Deus está com você, está se relacionando com você. A instituição você relaciona uma vez por semana, agora com essa nova lei em Goiânia, uma vez por semana a gente se encontra de forma religiosa. E Deus não, Deus é o tempo todo, ele é eterno, não é? Já dizia o autor sacro, é o tempo todo Deus é bom. Então, estamos junto aqui com o autor aqui que fala que Deus é o seu refúgio.
O ser humano tem uma necessidade, o autor parte dessa premissa. Nós temos uma necessidade espiritual. Todos têm uma necessidade espiritual. Às vezes as pessoas não sabem que é uma necessidade espiritual e procura satisfazer isso em outras coisas. Mas o autor parte da busca de um Deus pessoal. Você precisa ter esse Deus. O ser humano, para Brizotti, que no capítulo 7, ele coloca que ele é carente de algo eterno. Ele é carente de um contato eterno. Ele é carente de um ser eterno. Ele não tem carência de carro, não tem carência de bens. Embora a nossa mente ache, a nossa mente produza um sentimento de aí eu sou carente daquele carro. Não, você não é carente daquele carro. Você é carente de Deus. Tendo ou não aquele carro, você vai continuar carente. Por isso muitas pessoas, quando obtêm algum objeto, falam, não, mas eu tinha tanta carência daquele carro, quando eu comprei o carro, continuei carente. Não, ele não tinha carência do carro, ele tem carência de Deus, carência do eterno. Precisa de Deus. O carro é bom, melhora a sua condição de andar em Goiânia, mas é apenas um veículo. A carência vai continuar se você não se relacionar e não buscar esse anseio aqui que é Deus. Ele coloca uma palavra bonita, nós temos anseio, ansiedade, né, pelo sagrado. Nós temos ansiedade pelo sagrado. Aquilo que é eterno precisa estar do nosso lado. Nós somos eternos, embora com essa visão temporal aqui nossa, a gente pensa que o objeto que a gente precisa é o temporal. Não, você precisa de objetos, não de objetos, você precisa de um contato com o espiritual, com o eterno. E ele cita aqui um autor chamado Francis Collins, um norte-americano, que pesquisa e um cientista muito renomado no mundo todo, e ele faz a seguinte conclusão de Deus. E ele era ateu até as suas pesquisas religiosas, então ele conclui da seguinte maneira: se Deus existe, deve ser encontrado fora desse mundo natural. Portanto, os instrumentos científicos da ciência, as ferramentas que a ciência tem, não podem demonstrar Deus. E continua pensando o autor aqui, Collins. A prova da existência de Deus deveria ser encontrada em outras direções, e não nas direções aqui do mundo físico, não é? A fé deve ser baseada ou melhorada a partir de algo que é da fé, ou seja, algo que é metafísico, está fora dessa física. Então, se você quer instrumentos para medir a sua crença, a sua fé, e quer buscar aqui nesse mundo, você não vai acrescentar nada. Nós estamos falando de um Deus que é sobrenatural, ele está fora desse cosmos, está fora dessa vida física. Então, o eterno aqui, ele não pode ser apreendido aqui nesse mundo temporal. Ele não pode ser compreendido aqui nesse mundo temporal, porque a nossa mente é limitada, a nossa mente é física, a nossa mente tem uma limitação de tempo e espaço. Deus está fora do tempo e do espaço. Isso que o autor quer colocar para você. Então, aquele velho argumento assim, então Deus não pode ser provado que ele existe aqui nesse mundo. Se essa premissa é verdadeira, então também a não existência dele não pode ser provada também. Você não pode dizer que não existe também a partir do mundo físico também. Mas eu sou mais piedoso com isso. Eu creio que a própria natureza, nós chamamos na teologia de teologia natural. O que é isso, professor? O que é a teologia natural? O próprio mundo, a própria criação, o próprio ser aqui, essa concepção de mundo, de espaço aqui, já prova a existência de um Deus. Quando você olha para a natureza, quando você olha para o cosmos que foi criado por ele, isso dá convicção de que existe um ser maior do que essa vida natural aqui. E Tomás de Aquino falava, para criar um mundo perfeito, você tem que ser um ser mais do que perfeito. Olha que definição top de Deus. Ser mais do que perfeito. O universo é perfeito, e para criar o universo perfeito, você precisa de um ser mais do que perfeito para criá-lo. E esse ser, ele denomina de Deus, então. Qualquer definição de Deus é limitada. Por quê? Porque a nossa mente é humana, a nossa mente é temporal. Então, a nossa limitação é óbvia, né? Agora, Deus é maior do que isso. Então,
Como diz Cora, se você quer provar que Deus existe usando mecanismos da física, da química e da matemática, vai ser uma tentativa ilusória, porque ele está fora da química, da física e da matemática, embora ele é o autor da física, da química e da matemática. Queridão, a gente pensa nesse Deus próxima aula, um Deus pessoal, a gente vai dar essas características na próxima aula, mas eu quero que você relacione com Ele, fale com Ele, peça a Ele, converse com Ele, entenda como um Deus pessoal e não só como uma instituição religiosa. Deus é maior do que a religião, Deus é um Deus pessoal. Essa é a nossa dica de hoje. Deus é um Deus pessoal. Fique em paz.